Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o jogo do Cruzeiro em casa no Mineirão, frente à equipa da Ponte Preta. Era um Cruzeiro que estava ainda no Z4, era um Cruzeiro que quer rapidamente sair desta zona de rebaixamento, era um Cruzeiro que em casa tinha obrigatoriamente que ganhar o jogo no Mineirão. Como vocês estão a ver, eu ainda não tenho o meu portátil, portanto vai ser mais um vídeo sem edição, um vídeo completamente genuíno, falando diretamente para uma câmara, sem haver os cortes. Portanto, eu posso me enganar, mas rapidamente vou tentar corrigir. Não tenho um computador, um laptop, um portátil para fazer edição, mas quero continuar a fazer os vídeos aqui para o canal Joga Simples. Portanto, ontem à noite foi uma vitória muito saborosa para o Cruzeiro, para o Mano Menezes, para a diretoria, para o elenco e para os torcedores do maior de Minas. E então, Mano Menezes continua com a sua estrutura tática, com o 4-2-3-1, continua com os mesmos comportamentos. Vocês podem ver todos os meus vídeos que eu gravei sobre os jogos do Cruzeiro no Brasileirão 2016. Na descrição deste vídeo em baixo eu vou colocar o link para todos os jogos que eu já analisei do Cruzeiro. Portanto, os comportamentos ontem foram exatamente iguais. Mano Menezes começou com o seguinte 11, com Rafael, e é um goleiro que está muito bem no Cruzeiro a substituir Fábio. Portanto, Rafael na baliza, lateral direito Ezequiel, lateral esquerdo Edimar, Bruno, Rodrigo e Léo formaram a dupla de zagueiros. Porquê? Porque Manuel está suspenso, eu acho que está suspenso. Depois uma dupla de pivôs defensivos, dois volantes, e graças a Deus que Cabral está suspenso, graças a Deus. Vou já explicar o porquê de Romero e Henrique, mais uma vez vou ter que explicar para que vocês percebam a minha ideia. E quem não viu os jogos anteriores e as minhas análises já sabem porque é que eu prefiro Romero e Henrique. Depois à frente Robinho no corredor central, à frente dos dois volantes. Do lado esquerdo Rafinha, lado direito Sobis e na frente o artilheiro Ávila. Ou seja, é um Cruzeiro com umas ideias muito bem definidas, é um Cruzeiro que tem sempre uma primeira fase em bola corrida, porque a Ponte Preta descia as suas linhas, contrariamente ao pontapé de baliza, que é uma bola parada, acho que é tiro de meta, pontapé de baliza. Aí a Ponte Preta subia um pouco as linhas e tentava bloquear a primeira fase do Cruzeiro, mas sempre que era uma bola corrida, sempre que o guarda-redes saía a jogar pelos seus centrais, a Ponte Preta descia as suas linhas e o Cruzeiro conseguia fazer muito bem a sua primeira fase, com a descida tanto de Romero do lado esquerdo como de Henrique do lado direito, fazendo uma linha de 3, os dois zagueiros mais o volante. Neste caso, os laterais Edimar e Ezequiel eram projetados pelo seu corredor, apesar que Edimar consegue chegar mais rápido à frente de ataque do que propriamente Ezequiel. Já dei a minha opinião sobre a diferença de Ezequiel com Lucas. Considero que Ezequiel defensivamente é muito melhor do que Lucas e Lucas ofensivamente dá mais ao Cruzeiro do que Ezequiel. Na minha opinião, e eu prefiro, no momento atual do Cruzeiro, prefiro que Ezequiel é mais certo defensivamente, jogue naquela posição, e parece que Mano Menezes também já percebeu a importância de Ezequiel no quarteto defensivo da equipa do Cruzeiro. Depois, um comportamento bem definido, sempre que Edimar subia no corredor, era Lucas Romero que dava a cobertura defensiva. Caso o Cruzeiro perdesse a bola, Romero fazia muito bem essa função. Porquê? Porque é um jogador muito mais rápido do que Cabral, é um jogador muito mais agressivo do que Cabral e coloca uma intensidade no jogo muito mais do que Cabral. Portanto, vejam os meus vídeos anteriores, para não ser também muito repetitivo no que toca às diferenças entre Henrique, Cabral e Romero. Acho e continuo a dizer que
Henrique pode jogar mal, mas Romero dá essa cobertura, e se Henrique jogar mal, Cabral não dá essa cobertura a Henrique. Portanto, na minha opinião, a melhor dupla será certamente Romero e Henrique. Não falo de Denilson porque vi muito pouco de Denilson a jogar, tem poucos minutos, e por isso Romero está para ficar, no meu entender. Portanto, quando Edimar subia, Romero ficava na cobertura à subida à profundidade do lateral esquerdo. Do outro lado igual, Ezequiel quando subia, era Henrique que fazia a cobertura do lado direito para esse corredor. Apesar que Ezequiel subia pouco e então Henrique sentia-se muito mais confortável na posição no corredor central. Depois para a frente, Robinho finalmente está na posição que eu acho que ele deve estar, que é no corredor central, e tem uma disponibilidade defensiva muito maior que, por exemplo, a Arrascaeta. Ou seja, Mano Menezes também já viu que no corredor central Robinho funciona muito bem, é um jogador que já consegue jogar entre linhas, algo que a Arrascaeta não conseguia, jogar entre linhas, ou seja, à frente da linha defensiva e atrás da linha média do adversário. Robinho faz muito bem essa posição. E depois, nos corredores laterais, Sobis e Rafinha, em que conseguem também efetuar movimentos interiores para dar profundidade aos laterais. E nesses movimentos interiores, acho que Sobis, na minha opinião, eu já dei a minha opinião sobre Sobis, eu não vou falar mais sobre Sobis. Para mim, Sobis é o melhor jogador do Cruzeiro taticamente, ou seja, não é aquele jogador que joga todos os jogos bons, não é, e nunca disse isso, mas taticamente é o melhor jogador do Cruzeiro. Ontem à noite estava no Twitter a mandar as minhas opiniões sobre o jogo, e então houve um torcedor do Cruzeiro que disse: eu discordo de você, Sobis não é aquele jogador porque tem falhado muito os jogos anteriores. E eu não disse que o Sobis jogava bem todos os jogos. O que eu disse é que Sobis, taticamente, é o melhor jogador do Cruzeiro. E ele respondeu-me: mas eu prefiro um jogador que jogue bem à bola do que taticamente. Na minha opinião, é um pensamento totalmente errado. Porquê? Porque se um jogador for bom taticamente num jogo, depois o individualismo acaba por sair com toda a naturalidade. Do que um jogador ser muito bom de bola e ser muito bom jogador e jogar muito bem, mas depois vai errar taticamente. E o treinador não vai gostar dessa situação. Ou seja, um treinador no futebol moderno, e vocês esqueçam, o Pelé já deixou de existir, o Maradona já deixou de existir. Hoje o futebol não é individualidades. Hoje um jogador como o Pelé marcou 8 golos num jogo. Esqueçam isso. Hoje é muito mais taticamente, com campeonatos muito competitivos. O treinador quer um jogador primeiro que seja muito bom taticamente, e depois o individualismo vai sair com toda a naturalidade. Do que termos um bom jogador, um jogador que joga a bola muito bom, mas depois não dá taticamente aquilo que o treinador quer. Portanto, na minha opinião, Sobis é certamente o melhor jogador do Cruzeiro taticamente. E depois Ávila, muito lutador, voltou aos golos, dar confiança ao avançado do Cruzeiro Ávila, que aos 11 minutos faz o seu golo com um excelente trabalho de Rafael Sobis, e Ávila, muito oportuno, faz o 1-0. 5 minutos depois, Robinho também falha um golo após um passe de Ávila. O Cruzeiro também queria dominar o seu jogo no Mineirão, porque era um jogo muito importante para o Cruzeiro. E como já tinha dito, o Cruzeiro também depois, sem bola, a transição defensiva, e eu reparei que está melhor. Aquilo que eu criticava no passado sobre a sua transição defensiva, algo lenta, que deixava muitos espaços no meio campo para o jogo. Não sei se foi por causa também da Ponte Preta, que não trouxe intensidade ao jogo. A Ponte Preta durante a partida toda só teve 2 remates à baliza, e no fim, logo nos minutos finais, há um cruzamento de remate que passa por toda a linha defensiva, mas foi uma Ponte Preta que não criou
grande perigo ao Cruzeiro. Estando a perder por 1-0, a Ponte Preta nunca arriscou o seu jogo na partida e então o Cruzeiro foi levando a água ao seu moinho, como se costuma dizer. A única coisa que eu tenho a dizer é que quando Rafinha e Sóbis efetuam movimentos interiores, mais Rafinha do que Sóbis, porque Sóbis é excelente taticamente. Acho que Rafinha perde-se um pouco em campo. Acho que Rafinha flete muito para dentro no corredor central e depois na transição defensiva vai apenas ficar Edimar e Romero dando a cobertura do lado esquerdo, e Rafinha poderia melhorar nesse aspecto. Rafinha flete muito para o meio, perdendo um pouco o posicionamento e depois na recuperação torna-se mais difícil. Ao intervalo vocês podem ver que a posse de bola para o Cruzeiro era 62%, portanto o Cruzeiro dominava por completo a Ponte Preta. Ao intervalo a Ponte Preta tinha feito um remate à baliza e então ao intervalo o Cruzeiro já ganhava por 1-0. Era um jogo que taticamente roçou um bocado a perfeição, não foi perfeito, mas os comportamentos em campo e com as coberturas defensivas de Romero e Henrique, o Cruzeiro funcionou. Depois, também uma boa nota positiva foi para a transição defensiva do Cruzeiro, que para este jogo esteve muito melhor, muito agressiva, com muita intensidade e com uma excelente reação à perda de bola. Na segunda parte, depois há logo no primeiro minuto, há um cruzamento de Ezequiel e um cabeceamento de Sóbis para uma grande defesa do goleiro Aranha, ou seja, o Cruzeiro mostrava no início da segunda parte que queria manter o seu jogo, queria mandar no jogo no Mineirão, queria rapidamente fazer o segundo golo para depois sair descansado e subir na tabela classificativa. Aos 9 minutos da segunda parte há uma saída do Aranha em que Rafinha remata de longe. Depois, a partir dos 10, 15 minutos da segunda parte, o Cruzeiro já não pressiona alto, o Cruzeiro começa a descer as suas linhas. Não sei porque o tempo estava a avançar na segunda parte e o Cruzeiro estava a ganhar e o mais importante era segurar os 3 pontos. Mas a partir dos 10, 15 minutos da segunda parte, o Cruzeiro começa a descer as suas linhas, acho eu, um pouco inconscientemente. Não sei se Mano Menezes queria que a sua equipa baixasse as linhas, mas o que é certo é que começou a baixar as linhas, começou a bascular no sentido da bola à espera do erro do adversário e depois assumiu claramente na segunda parte uma organização ofensiva baseada no contra-ataque. Enquanto na primeira parte o Cruzeiro teve sempre um ataque posicional e em breves momentos assumiu o contra-ataque, na segunda parte, a partir dos 15 minutos da segunda parte, o Cruzeiro começava mais a apostar no contra-ataque. Há um gol anulado a Sóbis aos 13 minutos com um excelente passe de Romero. Ávila, o gol anulado a Ávila, pelo que vi na televisão, acho que é bem anulado e ele estava um pouco adiantado. E depois aos 20 minutos sai Sóbis e entra Elber. O vídeo pode ficar um pouco longo, mas eu tenho que falar um pouco sobre esta substituição. Para vocês verem que no futebol não há fórmulas, eu já estou farto de dizer que futebol não é matemática, portanto não há fórmulas para que o Cruzeiro ganhe sempre, não há fórmulas que Mano Menezes tenha que aquele jogador vai jogar bem neste jogo e vai jogar no próximo também bem. Mano Menezes não é bruxo, não adivinha o que é que o jogador depois vai fazer dentro de campo. O treinador coloca aquele jogador dentro de campo baseado no treinamento que faz à semana e na resposta que o jogador dá ao treinador para esse jogo. Elber, toda a galera pedia a titularidade, 0 neste jogo. Alisson, a galera pedia a titularidade, a escalação, Alisson, 0 neste jogo. Rafinha e Sóbis, excelente neste jogo. Portanto, o torcedor não pode pedir que eu quero este jogador escalado quando é o treinador que durante a semana faz o treinamento para depois escalar o melhor 11. Reparei que na televisão, no Premier Sport, acho que é Premier Sport, PFC,
E alguns torcedores disseram que Sóbis saiu porque estava cansado, esforço físico. E as pessoas da televisão do Premier disseram que Sóbis não teve pré-temporada. E então eu posso-vos dizer que no futebol atual, eu acho que o Brasil, não me levem a mal, mas acho que o Brasil e as pessoas que estão ligadas ao futebol brasileiro fora das quatro linhas estão muito desatualizadas. Ou seja, acho que os técnicos e a estrutura dos clubes já estão mais atualizados porque procuram estudar e investigar. Eu acho que tudo o que está fora das quatro linhas, imprensa, jornalistas, redatores, torcedores, não estão atualizados, portanto, falam às vezes coisas que são autênticas asneiras. E eu posso vos dizer que uma pré-temporada não serve só para aumentar os níveis físicos de um atleta, serve para incutir o modelo de jogo do treinador, os seus princípios e comportamentos de jogo. Para quê? Para que o jogador individual e depois coletivamente percebam as ideias do seu treinador. A pré-época, a pré-temporada serve para isso. Portanto, quando se fala que Sóbis não teve pré-temporada, eu posso vos dizer que Sóbis para o Brasileirão tem 15 jogos efetuados. 15. Para a Copa do Brasil, 3 jogos efetuados. Estamos a falar de um jogador que já tem 18 jogos efetuados. 18. Ele não está a fazer o primeiro nem o segundo jogo do Brasileirão, não tendo pré-época. Não, o Sóbis está a fazer 18 jogos, 15 para o Brasileirão e 3 para a Copa do Brasil. E depois quero-vos ler o seguinte. A temática da recuperação e da gestão do esforço ganhou especial dimensão devido ao aumento do número de jogos, às implicações inerentes à articulação entre competições domésticas e internacionais e aos imperativos das respectivas transmissões televisivas. Há estudos a comprovar que 72 horas é suficiente para recuperar do ponto de vista fisiológico. Não estou a falar no ponto de vista de recuperação mental e central. Os regulamentos determinam que esse seja o tempo mínimo de espaço entre os jogos oficiais e assume-se este tempo de intervalo como válido. E esse tempo de intervalo estamos a falar em 72 horas. Ou seja, Rafael Sóbis teve um jogo em casa contra o Grêmio no dia 1 de outubro. E o seu segundo jogo foi Ponte Preta no dia 9 de outubro. Estamos a falar de um intervalo de 8 dias e não teve viagens. Foram 2 jogos em casa. Se reparar, temos o Corinthians Cruzeiro, que foi no dia 29 de setembro, e depois Cruzeiro Grêmio, que foi no dia 1 de outubro. Aqui há um espaço limite de 72 horas que está estudado. A FIFA já falou sobre esse assunto, em que um jogador no futebol moderno existem certos requisitos para que o corpo humano consiga reagir 72 horas depois. Portanto, quando alguém diz que Sóbis sai cansado e que não fez uma pré-temporada 18 jogos depois, é algo que está mal, algo que não percebe o que é o futebol moderno, não percebe quais são os requisitos a nível de rentabilização e recuperação física no imediato. 72 horas são 3 dias que dá perfeitamente para um jogador recuperar. Tem que manter os índices de alimentação saudáveis, tem que fazer um descanso em casa ou durante as horas que está na recuperação entre um jogo para o outro, não pode ter vícios e tem que ter uma conduta profissional como um jogador profissional pede. Ou seja, Sóbis sai cansado, mas não é por falta de ritmo, não é por não ter feito pré-época. Sóbis não saiu cansado pelo desgaste dos jogos que fez até agora. Ele é profissional, fez 18 jogos, portanto o cansaço
é uma desculpa fácil para quem não percebe de futebol. Se perguntarem a Mano Menezes porque é que Sóbis saiu, na minha perspectiva, eu não acredito que ele vá dizer que ele está cansado. Eu posso acreditar que Elber entrou para dar mais velocidade ao jogo e claramente também estar mais fresco. Mas não me venham referir que Sóbis saiu porque não fez pré-temporada e está com desgaste físico devido aos últimos jogos. É completamente errado. Portanto, não vamos entrar por aí. Sóbis saiu porque Elber veio dar mais rapidez ao seu corredor e veio dar, se calhar, um certo tipo de jogo que Sóbis não estava a dar. E por isso fiquei espantado porque é que Rafinha não saiu em vez de Sóbis. Portanto, os sistemas de recuperação de um jogador de futebol profissional hoje em dia são muito diferentes de há 20 anos atrás. Vocês, não sei se sabem, Seedorf, quando jogava no AC Milan, aos seus 34, 35 anos, fazia 90 minutos num grande nível. Ele jogava com uma pastilha debaixo da língua, com produtos naturais, não façam confusão, com produtos naturais em que a pastilha fazia com que a sua circulação sanguínea corresse de uma forma mais fluida, mantendo depois os seus órgãos vitais com maior endurance durante os 90 minutos. Ou seja, é outro assunto que eu não queria trazer para o canal, porque é um assunto que também não percebo muito de recuperação física, mas nos meus cursos de treinador fui obrigado a saber o mínimo. Depois, Elber entra também bem os primeiros minutos de Elber foram medianos, ou seja, faz para dentro aos 25 minutos, há um remate de pé esquerdo que quase conseguia fazer o segundo golo. Depois o Bigode entra aos 32 minutos, sai Ávila. William estava na expectativa que ia fazer um golo, também não conseguiu fazer esse golo. E depois aos 35 minutos já é apanágio de Robinho à entrada da área, cada remate é um perigo e Robinho faz o seu golo, fazendo o segundo para o Cruzeiro, estabilizando assim o jogo do Cruzeiro. Eu pus aqui uma anotação que aos 35 minutos depois do golo coloquei transição defensiva muito rigorosa, ou seja, mesmo na segunda parte o Cruzeiro, quando perdia a bola, reagia no imediato para a recuperação da mesma. Foi uma transição defensiva que eu já não via há muito tempo da equipa do Cruzeiro. Não sei se esses comportamentos foram já adquiridos pela equipa de Mano Menezes ou se foi talvez a Ponte Preta que facilitava um pouco o seu jogo. Depois sai Rafinha e entra Alisson aos 37 minutos, teve pouco tempo em campo, mas mais uma vez vocês vejam como é o futebol. Alisson e Elber não deram nada ao Cruzeiro, Romero e Henrique deram muito ao Cruzeiro. Mais uma vez a zaga, Bruno Rodrigues e Léo não sofrem qualquer tipo de golo. Edimar subiu um pouco no seu rendimento, Ezequiel continua igual a si próprio e Robinho está já esclarecido que tem que jogar no corredor central à frente dos dois volantes. Sobre o caso de recuperação, eu espero que quem estiver interessado, é muito fácil, vai ao Google e faz uma pesquisa de recuperação ativa de um jogador de futebol num período de 72 horas e conseguem ler tudo aquilo que envolve a recuperação de um jogador profissional. Portanto, Sóbis, não digam que Sóbis não fez pré-temporada e por isso está mal fisicamente. Isso é completamente mentira. É deturpação de tudo o que é a realidade do futebol moderno. Portanto, acho que vocês também, quem estiver interessado, pode certamente ler. Da minha parte, fiquei muito feliz com esta vitória do Cruzeiro. Cruzeiro sai daquela zona do Z4, já está colocado mais em cima na tabela. Índices de confiança e motivação após 2 vitórias tem que subir. O elenco está preparado para a reta final do Brasileirão. Cruzeiro, o maior de Minas, ganhou. Fiquei feliz, fiquei contente. A torcida ficou também feliz, porque o importante nesta fase é certamente o resultado. Da minha parte, maltinha, muito obrigado. O vídeo foi longo, 25 minutos. Tinha que falar um pouco sobre a relação do cansaço do jogador profissional de futebol e Sóbis, por ser defensor
do jogador como Rafael Sobis. Muito obrigado pelo apoio e mais um videozinho do Cruzeiro, maltinha. Grande abraço e até ao próximo jogo e análise ao Maior de Minas.